Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal tocará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua casa e na tua família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra má, toda oração contrária e toda oposição espiritual contra ti e contra a tua família que caia por terra. Todo ataque espiritual, tudo aquilo que é direcionado contra ti, tudo aquilo que é direcionado contra a tua família, contra o propósito de Deus na tua vida, nós cancelamos e quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E meu Pai, eu vou contra o espírito de inveja, contra o espírito de maldade agora, e dou uma ordem: saia do caminho dessa pessoa. Saia do caminho dela. Nós quebramos completamente toda arma forjada, planejada, preparada para atacar, para tentar destruir a vida dessa pessoa. Todo ódio direcionado a ela, toda praga direcionada a ela está quebrado no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio na autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que toda inveja contra essa família, que toda inveja contra os filhos, que toda inveja contra a empresa, que toda inveja contra a tua prosperidade, que toda inveja contra teus dons, que toda inveja contra aquilo que você está construindo caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda língua má, que toda intenção má, toda opinião que está camuflada, Senhor, toda opinião que está camuflada, mas por trás existe crítica, existe inveja, existe maldade, Senhor, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos a cobertura, Jesus, do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, a cobertura do teu sangue sobre essa família. Pai, eu repreendo os espíritos de acidente agora. Todo espírito de acidente contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi mandado contra ela, que por 7 caminhos bate em retirada. Nós cancelamos também todo tipo de invocação do mal contra a vida dessa pessoa. E te pedimos, Pai, guarda, proteja, livra do mal e abençoe esta vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, pedimos a cobertura do sangue de Jesus, o livramento do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela assim e diga: Jesus, coloco no teu altar a minha oração. Coloco no teu altar o meu pedido, o meu clamor, as minhas lágrimas. Que essa carta, os pedidos que estão nela, toda a oração que está sendo feita, eu apresento a ti e eu peço intervenção. Eu peço, coloca a tua mão, e também oro, Senhor, para que tu faças justiça na minha vida. Oro para que o Senhor toque na minha vida, toque na minha casa e toque nessas áreas que eu apresentei aqui nesta carta. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você também pode fazer uma carta, você que está pela primeira vez aqui nessa oração, faça uma carta para Jesus, tá? Essa carta aqui você pode baixar ela lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, daí você pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz uma carta para Jesus, abrindo teu coração para Ele, e vem apresentar aqui na oração às 6 da manhã e às 18 horas. Escreve aqui nos comentários: Deus está operando. Escreve aí: Deus está operando. Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui, certo? Há um mover de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, só para você ver. Olha o que Deus tem feito aqui. A Lana, ela nos mandou o seguinte testemunho: eu fui curada de um câncer de mama
Fiz mastectomia total e não precisei fazer químio nem rádio. O Senhor abriu uma porta para que eu fizesse a cirurgia de reconstrução das 2 mamas através do plano de saúde, algo que era muito difícil. Agradeço a Deus pela sua tremenda misericórdia sobre a minha vida e também pelas suas orações que eu acompanho há 3 anos de manhã e à noite. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Toda a glória, Lana, todo louvor a Jesus Cristo, aquele que cura. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que tem o poder de quebrar a obra das trevas está agindo em teu favor. O que Deus me mostrou é que toda a influência do mal precisa ser combatida espiritualmente. Eu não sei se você ouviu a oração da manhã, mas na oração da manhã eu contei uma experiência que eu tive com Deus, onde Deus me mostrou coisas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o inimigo muitas vezes está camuflado no teu caminho. O inimigo muitas vezes está camuflado, lutando contra você e você está lutando contra pessoas. E o Senhor manda dizer para você, a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra aquilo que age por trás. Você sabe qual que é o maior plano do inferno nos nossos dias? É criar inimizade entre as pessoas. O maior plano do inimigo é fazer com que as pessoas se odeiem, é fazer com que as pessoas falem mal umas das outras, é fazer com que um inveje o sucesso e a prosperidade do outro. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse espírito, ele está aqui há muito tempo. Porque foi ele que incendiou os corações dos irmãos de José contra José. O espírito de ciúme, o espírito de inveja, levou os irmãos de José a venderem José como um escravo. Depois disso, José foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi levantado por Deus a ser um grande administrador lá dentro. E mais uma vez, o inimigo, tentando matar o ministério de José, tentando destruir o ministério de José, levanta uma mulher que se apaixona por ele. E essa mulher quis deitar com ele. E ele não aceitou. Ele não quis quebrar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que aquela mulher o difamou, o caluniou. Então José foi pego e foi colocado dentro da prisão. Sabe, para quem olhava de fora a vida de José e tudo aquilo que ele estava passando, poderia pensar assim: José deve ter feito uma coisa muito ruim contra Deus. José deve ter sido um homem muito mau. José deve ter sido, sabe, um homem terrível para estar passando por essas coisas que está passando. E, na verdade, tudo aquilo que José estava enfrentando, tudo aquilo que José estava passando, era as dores antes da nova estação. As novas estações de Deus, elas vêm para a nossa vida. Mas elas podem vir acompanhadas de dores, elas podem vir acompanhadas de renúncias, elas podem vir acompanhadas de muito ensino de Deus, para quebrantar teu coração, para te aproximar mais de Deus, enfim. E José, diante de tudo isso, ele sempre teve um posicionamento muito claro, seguir em frente sem perder a sua fé. E lá na prisão, José exercita o seu ministério, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro foi restituído, como José havia dito. E o padeiro e o copeiro, ambos, tiveram ali os segredos do seu coração revelados. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. E mais uma vez ele foi traído.
Então eu vejo que José passou por 3 traições. Sabe, ele tinha todos os motivos para ter se transformado numa pessoa cheia de ódio, cheio de raiva, cheio de ressentimento. Porque é isso que nós vemos nas pessoas hoje. Nós vemos por meio dos seus comentários, por meio dos seus posicionamentos, por meio, sabe, da maneira como elas falam, nós vemos a amargura enraizada, a amargura dentro do coração. Só que essa amargura, ela está sendo uma brecha para que a graça de Deus seja colocada para fora da vida daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, Hebreus 12:15. Você permanecer amargo é o que o diabo quer. O diabo quer que o teu coração seja contaminado. Ele quer é que você odeie as pessoas, ele quer que você tenha, sabe, um espírito de vingança dentro de você, de ódio. E a maneira como nós falamos mal de uma pessoa, a maneira como nós acabamos, sabe, fazendo fofoca, isso é uma contaminação. Isso é uma mágoa que está ali enraizada e não vai fazer nada bem. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. A pessoa que está amargurada de alma, ela fica perturbada. A pessoa amargurada de alma. É por isso que nós temos que orar para que o Senhor tire do nosso coração todo o ressentimento. O Senhor tire do nosso coração toda a raiva, toda a mágoa, toda a memória ruim. Sabe, você vai ter que aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. E eu quero mostrar para você como que José se posicionou, porque depois dele ter passado por tudo isso, José, ele foi honrado por Deus, ele foi levantado por Deus e o Senhor o colocou como governador do Egito. Sabe, é uma história que a gente sempre conta, mas é uma história que traz tantos ensinamentos para nós e a gente vê também que José foi levantado por Deus porque soube guardar o seu coração. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando o pai de José morreu, Jacó, os irmãos de José pensaram agora que ele não tem mais o pai para segurar ele vai se voltar contra nós e ele vai ser vingativo, ele vai fazer algo ruim contra nós. E eu fico até imaginando os irmãos conversando entre eles, o que nós vamos fazer? E daí eles tiveram uma ideia, olha a ideia dos irmãos de José, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que o último pedido do pai foi que ele não tocasse em nós, mas que ele cuidasse de nós. José sabia que os irmãos eram mentirosos e José se antecipou dizendo assim: meus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu entendi que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus. Sabe, essa é uma outra maneira de ver as coisas na vida. E é uma maneira que às vezes a gente não vê. Porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente esquece que tudo que qualquer pessoa fizer contra você é por uma permissão de Deus. Não aconteceria sem uma permissão de Deus. Tudo que acontece aqui nesse mundo é por uma permissão de Deus. Então você tem que compreender, tem coisas que Deus permite que aconteça com você. E você tem que compreender, foi o plano de Deus. A mim cabe apenas perdoar, a você cabe perdoar e seguir com a sua vida. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Ele disse assim: eu entendi que tudo o que aconteceu comigo corroborou para o meu bem. Então, sabe, não tem ressentimentos entre nós. Vamos continuar. Vocês vão seguir com a vida de vocês e eu vou seguir com a minha vida, porque eu entendo, tudo foi um plano de Deus. Tudo foi um propósito do Eterno.
E sabe, isso é maturidade. Gente, isso é maturidade. Quando a gente, sabe, começa a olhar as coisas de outra ótica, quando a gente olha as coisas por uma perspectiva divina e não por uma perspectiva carnal. Eu fico pensando se José tivesse carregado, se ele tivesse absorvido toda aquela negatividade do que os irmãos fizeram com ele, porque ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para pensar quando ele estava sendo vendido como escravo, ele teve tempo para pensar na casa de Potifar, ele teve muito tempo para pensar na prisão, sobre tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter, sabe, assim como você vê nos filmes, às vezes a pessoa ela planeja algo para se vingar, né? Assim como nos filmes ela planeja algo para se vingar. José teve muito tempo para planejar uma vingança, mas José não fez isso. O que José fez foi perdoar. O que José fez foi seguir em frente. O que José fez foi demonstrar bondade e foi demonstrar misericórdia por aquilo que fizeram contra ele e entender. Isso foi um plano de Deus. Aconteceu isso, mas foi um plano de Deus. Então, vamos ficar tranquilos. Deus tem algo bom para mim, Deus tem algo bom para vocês e seguimos em frente. E olha o que eu acho tremendo aqui nessa palavra, é o que está escrito nesse verso 21. Porque não tenho medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José poderia ter jogado na cara dos irmãos, sabe, tudo aquilo que eles fizeram. Mas não, o que José fez? Falou com eles de forma amável. Falou com eles da forma correta. Nós temos que aprender com José. Nós temos que aprender com José, sabe, a falar com as pessoas de forma amável. Nós temos que aprender a falar com as pessoas de forma tranquila, de forma pacífica. Aí você diz, puxa, mas eu já errei muito, eu não sei se existe redenção para mim. Existe redenção sim para você por meio de Jesus Cristo. Você pode ser a partir de hoje uma nova pessoa. Você pode, sabe, pensar diferente, você pode viver diferente, você pode tomar essa decisão de que a partir de hoje você vai falar, sabe, amavelmente das pessoas, você não vai falar mais com ódio, você não vai falar mais com raiva, você não vai falar mal, você vai falar amavelmente, porque você entende que quem habita em você é Deus. Quem habita em você é a promessa de Deus. E essa promessa aí, ela é tão grande. Essa promessa de Deus é tão grande na tua vida, sabe, que você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para que essa amargura, esse ódio, venha ser uma porta de saída da graça de Deus. Mas a partir de hoje, aprenda a perdoar. Aprenda a ver as coisas de acordo com o propósito de Deus. Sabe, às vezes você tem qualquer tipo de problema com uma pessoa ou em um lugar e você tem que entender, isso foi o plano de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então vamos seguir em frente. Deus sabe todas as coisas. Entende isso? Então eu quero que você grave isso. Se nós agirmos como José, Deus vai nos honrar. Se nós agirmos como José, Deus vai nos levar para uma nova temporada, uma nova estação, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Perdoe. Você não pode mais manter ódio no coração. Você não pode manter a amargura no coração. Perdoe. Perdoe, tira do teu coração todo o mal. Tira do teu coração o que te fizeram. Tira do teu coração o que você sente, sabe? Porque você tem que entender que maior é o amor de Deus por nós. E assim como Deus nos perdoou de tantas coisas, a gente pode perdoar as pessoas também. A gente deve perdoar. De repente você não está falando com um filho seu. De repente você não está falando mais com o seu irmão de sangue. Talvez, sabe, você teve algum problema com o seu patrão. Mas o Senhor manda dizer para você, está na hora. Está na hora de você abrir mão desse ressentimento e não manter mais essa mágoa no seu coração. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai fazer bem para você. E você tem que aprender a seguir em frente.
Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O perdão é libertador. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo cada vez mais. E eu quero convidar você. Domingo agora, eu estarei ministrando em Alphaville. Nós vamos começar 3 reuniões no domingo, por 3 domingos. Nós vamos falar sobre adversidades, como vencer adversidades, e vamos buscar o Espírito Santo também. Vamos ter um tempo de busca pelo Espírito Santo, vamos ter um tempo de entrega. Amém? Eu convido você a estar junto conosco. Avenida Aruanã, número 120. E amanhã nós vamos ter um culto online aqui depois da oração das 18 horas. Então tem programa. Amanhã, depois da oração das 18 horas, vamos ter um culto online. Eu vou receber amigos meus aqui para ministrar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? São devocionais para você ler todos os dias. Antes de dormir, você pode ler inclusive 2, 3 devocionais que vão te abençoar poderosamente. Cada uma dessas palavras vai te ajudar, vai te abençoar. Olha só, olha o título aqui, O Caminho para a Bênção. Daí aqui tem as direções, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, tá? Aqui, deixe Deus no trono. É outra mensagem, tá? Bem, eu creio que esse livro vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Quino Global, vem ser nosso aluno na academia. Você vai ver que benção que vai ser. Amém? Você vai ver que benção que vai ser você se tornar aluno da Academia Quino Global. É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E hoje pela manhã fomos literalmente visitados por Deus dentro da Academia Kindle. Não fique de fora. Vem estar com a gente. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha. Alguém próximo de você precisa dessa palavra. Alguém próximo de você precisa perdoar. Alguém próximo de você precisa caminhar livre, porque é isso, o perdão nos torna livres. Amém? O perdão nos torna livres. Quando perdoamos, ficamos livres. Então, caminhe com Deus livre. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você que você sabe está magoado com alguma situação, que está talvez infeliz com algo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração, porque para você viver o que Deus tem para a sua vida, o seu coração tem que estar livre. Você tem que estar em paz. Amém? Ninguém consegue viver sem paz. A paz de Deus. Por isso, compartilhe. Manda aí para 10 pessoas. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora pedir a você
pega a sua carta para Jesus, levanta ela assim junto comigo. Amém? E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, no grande poder que está aqui nessa oração, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. E eu apresento diante de Ti cada carta, apresento diante de Ti o clamor de cada pessoa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiramente declarando que entendemos a palavra que foi ministrada e perdoamos. Perdoamos a todos, Pai, a todos que nos feriram, que nos machucaram. Senhor, até mesmo coisas que a gente nem lembra mais, que a gente só ignorou, deixou de lado. Senhor, nós perdoamos. Nosso coração tem que estar livre. Como está escrito em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meu Pai, nós queremos guardar o nosso coração. Dentro de nós não pode haver ódio, dentro de nós não pode haver raiva, dentro de nós não pode haver, Senhor, ressentimentos. Por isso, lava o nosso interior, completamente lava o nosso coração, o coração, Senhor, de todos que estão ao nosso redor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentando a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma infecção, lutando contra algo. Senhor, eu oro para que o poder curador de Jesus Cristo entre agora e toque na vida dessa pessoa, restaurando ela completamente, tirando toda a dor dela, tirando toda a dor, tirando toda a enfermidade dela. Jesus, Tu cura. Nós cremos no poder de Jesus Cristo e oramos por milagres, oramos por maravilhas agora. Jesus, toque-os com o Teu poder. E todo aquele que está preso espiritualmente, amarrado, todo aquele que tem lutado contra o espírito de inveja, contra as oposições espirituais, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos céus abertos e que a Tua mão toque na vida dessa pessoa em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa oração. Eu sei que pessoas já ficaram leves aí porque perdoaram de coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem promessas para se cumprirem na tua vida, mas tudo isso tem que ser, sabe, debaixo de um coração leve, de um coração em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, compartilhe essa oração em o nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã. E Te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E Te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos. Justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e Te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós. Traga as pessoas certas. Nos leva aos lugares certos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti. E queremos ser conduzidos pela Tua voz. Conduzidos pela Tua direção. Tu és Deus em nossa vida, Tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai, nos guie, Senhor, e nós Te pedimos, abra a nossa visão espiritual
e desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição, toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia, Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você e também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado, tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos 2. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos 2 ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro. E Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres, amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir certo. Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. E eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que Elias disse para Eliseu. Elias disse: Pede-me o que queres de herança. Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis,
que Elias tinha. Podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário. Mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus. Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu. O Senhor perguntou para ele: "Que queres que eu te faça?" E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus quer que você peça a Ele é as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder. Quando você pede mais do que Deus tem, quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: "Peça o que quiser que eu faça por você." Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você. Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa: tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si. Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você
quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta. Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem em Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter. Mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus, mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, eu não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. E eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, antes de ser uma pessoa pública, antes de começar a viajar, eu estava orando e Deus veio na minha oração. Eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo, e o Senhor me disse assim, eu não tenho problema
de dar dinheiro, de dar recurso, de dar poder, de dar sucesso para os homens? Eu posso dar tudo isso, ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim, não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais. Esse é o problema. Sabe? Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, né? A mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu de Deus porque ele teve foco no que era de Deus, e nós temos que ter. Ele teve humildade. Ele pediu uma porção dupla. E mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir. Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E também quero convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é o meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é o meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção, aqueles que estão pedindo a Deus a Tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a Tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da Tua graça, do Teu favor e derrama das Tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do Teu favor, abençoe a vida de Teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas. Queremos uma herança espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu. Queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Te damos graças, Te louvamos, Te adoramos, declaramos que Te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que toda injustiça está nas mãos de Jesus Cristo agora. Toda maldade está sendo quebrada, desfeita completamente do nome de Jesus. Quebramos agora o poder da inveja, quebramos os laços de Satanás, o laço do passarinheiro, a arma forjada e declaramos: o sangue de Jesus está cobrindo toda a nossa casa, está cobrindo nossos filhos, está cobrindo nosso caminho. Estamos guardados, blindados, totalmente protegidos e resguardados. No nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro também pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde e que todo tumor, todo câncer, toda alergia, renda-se
ao poder de Jesus Cristo e liberamos uma palavra para o caminho, para a vida, para a semana. Justiça de Deus liberada nos 4 cantos da tua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Hoje é o 8º dia do nosso propósito, estamos firmes, são 14 dias orando contra a injustiça e contra a maldade, e declarando que o Senhor Jesus é a nossa justiça. E vamos começar essa oração nessa manhã com a nossa declaração profética. Escreva aqui nos comentários: estou firme. O inimigo não vai tirar você da oração. O inimigo não vai quebrar o seu foco, não vai te distrair. Amém? Então declare: estou firme. Quero pedir também que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração. Se não ativou as notificações, que é um sininho que tem aqui, ativa as notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, você não venha perder absolutamente nada. O YouTube venha avisar você que eu estou ao vivo. E hoje eu estarei aqui às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Muito bem. Eu quero falar hoje sobre conselhos poderosos. Conselhos que vão fazer diferença na tua semana. A Bíblia nos diz em Provérbios 11:14, sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Diga assim comigo: eu preciso do conselho do Senhor. Mais uma vez, eu preciso do conselho do Senhor. E o primeiro conselho para você é: não perca seu foco. Esta é uma das maiores causas do fracasso. Nós precisamos estar focado no propósito que Deus nos deu para viver. Pessoas que o inimigo consegue distraí-las, elas se tornam presas fáceis para levarem uma rasteira. Não perca o seu foco. E eu já vi pessoas com um grande potencial, pessoas com um chamado extraordinário, pessoas que Deus, confiou coisas grandes a elas, mas elas desfocaram. Elas começaram a atacar em vez de focar no seu propósito. Toda pessoa que vive de ataque, querendo atacar o seu concorrente ou querendo atacar aquele que está criticando, aquele que se levantou como inimigo dela, perde o equilíbrio na caminhada. Você tem que focar no que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar firme naquilo que Deus está colocando no seu caminho, sem se importar, com os gritos daqueles que estão ao seu redor. Sempre que você estiver no caminho do sucesso, você vai ter críticos, vai ter haters, vai ter pessoas do mal, vai ter gente querendo lhe prejudicar. Mas você tem que crer que Deus guarda as suas costas. Deus protege a sua retaguarda. Então não desfoca. Não começa, a te justificar para as pessoas que estão ao teu redor. Não começa, a querer dar resposta para um, a querer dar resposta para outro. Não te entristece. A diferença entre uma pessoa que progride na vida e aquela que para, que trava, é que ela deu ouvidos a quem não deveria. Quer vencer? Quer ter sucesso? Então aprende a não dar ouvidos para os teus críticos. Não dê ouvidos para gente que está te perseguindo no teu trabalho, que está te perseguindo até dentro da igreja. Não desfoque do seu propósito. Não desfoque, não fique prestando atenção em tudo. Existe, muita poluição ao nosso redor, de todo tipo. Pessoas querendo nos distrair de um lado, do outro lado é o inimigo querendo, de alguma maneira fazer com que a gente caia numa tentação. Logo ali mais na frente, tem muitas vezes, alguém que está lhe dando uma oportunidade que não vem de Deus para a sua vida, tudo para lhe distrair, para lhe desfocar. Por isso, escute esse conselho, foco no seu propósito. O que você tem que fazer essa semana? Você tem que trabalhar, você tem que realizar seus sonhos, você tem reuniões, você tem que orar,
você tem que buscar a Deus. Então esse é o seu foco, crescer como pessoa, buscar a presença de Deus, para que nada venha impedir você de avançar. Nada venha impedir você de chegar onde Deus tem preparado para a sua vida. O segundo conselho de hoje é: não seja ingrato. A ingratidão, ela é uma desonra para Deus. Nós temos que ser gratos a quem é benção na nossa vida. Temos que ser gratos a Deus. Temos que ser gratos às pessoas que tornam a nossa vida mais leve, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos ajudam. Mesmo que você remunere elas, seja grato pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja grato pela vida dos seus filhos. Seja grato pelo seu cônjuge, se você tem. Seja grato aos seus pais. Seja grato, sabe, ao seu mentor. Seja grato ao seu líder espiritual. Seja grato, aprenda a semear gratidão. Você sabe que a cura mais rápida, eu tenho falado isso e quero repetir aqui nessa oração, a cura mais rápida para a ingratidão é a perda. Porque tem gente que só vai valorizar algo quando perde. Tem coisas na nossa vida que a gente não dá o devido valor. Mas só vai dar o devido valor quando não tem mais. Por isso, aprenda a ser grato hoje, enquanto o pai está vivo, enquanto a mãe está viva. Aprenda a ser grato hoje, na oportunidade que te foi dado. Caso contrário, você pode perder coisas que são importantes na sua vida. E não adianta. A ingratidão leva ao orgulho, à soberba. Mas a cura também para a soberba é o reconhecimento. Reconhecimento do quê? O reconhecimento de que você depende de Deus. Reconhecimento de que tudo que você tem foi Deus que te deu, que Deus te abençoou. Você começa a ser grato pelas pequenas coisas. Porque, sabe, é muito fácil a gente se acomodar. É muito fácil a gente se acostumar com aquilo que é bom. Mas lembra quando tu não tinha? Lembra quando não tinha o carro? Lembra quando não tinha a casa própria, o apartamento próprio? Então, seja grato pelas coisas que Deus tem te dado. Caso contrário, a gente vive murmurando, a gente vive espraguejando o nosso dia. Você tem que viver diferente, você tem que viver como uma pessoa grata, agradecido a Deus, sabe, feliz por tudo que Deus tem te abençoado. Não deixa o mau humor fazer parte da tua vida. Não deixa, sabe, com que aqueles sentimentos negativos de ingratidão, é como se nada tivesse bom, nunca está do jeito que você quer, sendo que isso não é verdade. Você está olhando as coisas de um jeito errado. Você precisa olhar as coisas do jeito certo, do jeito que Deus quer que você veja. Você está subindo alguns degraus, você está crescendo, você está aos poucos aumentando a sua capacidade. Então, já tem muita coisa que Deus fez na sua vida. Seja grato a Deus, se alegre com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não fique triste por aquilo que você não tem ainda. Você está crescendo a cada dia e vai chegar o seu tempo, vai chegar a hora que você vai viver coisas maiores em nome de Jesus. E o meu terceiro conselho para você é: essa luta é a prova que você ainda não foi conquistado. Você só está lutando porque o inimigo não conseguiu te derrubar. Você só está lutando ainda, você luta contra certas coisas porque ele não conseguiu conquistar aquilo que ele gostaria de conquistar na sua vida. Então essa luta é sinal de que você não foi conquistado. Essa luta é sinal de que você está no caminho certo, você está na direção, é por isso que você está enfrentando tanta resistência espiritual. Você já enfrentou coisas talvez mais difíceis, mas agora você está enfrentando uma luta que você não sabe como reverter isso. Todo momento as pessoas me mandam mensagens e elas dizem assim: como é que eu vou vencer? Eu estou orando todos os dias, eu me consagro,
mas eu não estou vendo vitória. E eu estou na luta. Mas o fato de você estar na luta é que você não morreu. Que você está vivo, vivinho da Silva. Ou seja, o inimigo está lutando contra você. E a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mantenha-se firme. Só isso. Continue lutando. Ele não conseguiu lhe conquistar. Mas é uma guerra de força. E se você se manter firme e pedir forças a Deus para permanecer no propósito, Deus vai te honrar e vai capacitar você. E você verá o que Deus fará na sua vida se você se manter firme. Quando eu olho para Jesus e eu vejo a resistência que Jesus tinha, mesmo diante dos acusadores, diante, daqueles homens que estavam querendo travá-lo de todas as maneiras, impedindo muitas vezes até mesmo dele colocar o seu dom para fora, dele ajudar as pessoas. Jesus, ele permanecia firme, constante. Isso me impressiona em Jesus. Você não vê ele abatido, você não vê ele preocupado, você não vê ele dando ouvidos ao que os homens diziam, você vê alguém que se refugiava em Deus e que, apesar das dificuldades, permanecia firme, enfrentou o diabo, enfrentou a religião, enfrentou os religiosos, enfrentou os maus e permaneceu firme até o fim. Esse é o segredo. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Diga, eu não vou desistir. Eu não vou parar de orar. Deus vai me dar a vitória. Deus vai me dar a vitória. Deus vai me livrar. Alguma coisa boa vai acontecer. Eu nunca começo um dia sem acreditar que Deus tem coisas boas para mim naquele dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Desde que eu conheci a Cristo, acredito que não exista um dia que eu não aguarde uma boa notícia. Não tem um dia que eu não aguarde uma resposta de oração, porque eu tenho vivido de oração. Então eu creio, alguma coisa boa vai acontecer, algo extraordinário está para liberar. Essa semana aconteceu isso comigo, onde eu recebi uma notícia extremamente boa de algo inesperado. Não era um negócio que eu estava no meio, não era algo que eu estava planejando, mas a notícia simplesmente veio, e veio como uma bênção na minha vida. E eu digo, eu sempre estou esperando as boas notícias do céu. Por isso, aguarde pelas boas notícias essa semana. Amém? Deus vai trazer coisas novas para você. Você vai receber novas oportunidades. Vai haver restituição de valores. Portas serão abertas. Pessoas chaves você vai encontrar. Elas vão aparecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Espere pelo melhor de Deus. Espere por coisas grandes. Eu por ter essa fé, por ter essa expectativa em Deus, eu já fui surpreendido de várias maneiras. De me encontrar em lugares ou de me encontrar com certas pessoas e pensar assim, como é que eu vim parar aqui? Tem coisas que não são explicadas porque a fé está te movimentando. A fé, ela está, te colocando sempre em lugares chaves. Ela está sempre movendo você a lugares que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso, creia, o melhor de Deus está chegando aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo profético de defesa, de ataque. Eu quero também lhe convidar essa semana a você se aproximar mais de Deus nas suas orações. Eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas essa oração e convidasse eles para participar dessa campanha. Ainda que nós já estejamos no 8º dia, elas podem entrar agora e receber essas instruções, orar junto conosco e elas serão abençoadas. Amém? Também quero falar para você rapidamente desse meu livro aqui, Café com Jesus. É um devocional, uma palavra
para cada dia do ano. Tenho certeza que vai te abençoar. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério, nós temos programas de televisão em 2 emissoras, na TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas são mantidos por nós e também pelos nossos parceiros. Por isso, se você sente no coração de ser um parceiro do nosso ministério, desejar, meu muito obrigado e que Deus te abençoe. É só você ir lá no meu site ou entrar em contato com a minha equipe e você vai ter as informações que você precisa. E se puder orar por nós, obrigado, gratidão, que Deus te abençoe. Amém? Compartilhe agora essa oração com pelo menos 7 casas, 7 famílias, em nome de Jesus Cristo. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. Enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade, teu desafio, que eu estarei orando em nome de Jesus. Amém? Você que entrou agora no meio da oração, agora no fim, e não escreveu ainda a tua frase profética, escreve aqui nos comentários: estou firme, em nome de Jesus. Amém? Esse é um marco profético. Toda vez que você entrar na oração, seja das 6, seja das 18, você vai escrever aqui nos comentários: estou firme. Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui teu pedido de oração nos comentários? O Deus que opera a justiça está trabalhando em nosso favor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Somos gratos a Ti pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. E nós queremos agradecer a Ti, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Oramos também pedindo força para o Senhor, para podermos avançar e para podermos viver a plenitude do plano perfeito. Queremos estar no centro da vontade de Deus. E te pedimos, ó Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda a nossa família. Aonde estiver preparado um mal, Pai, aonde estiver preparado uma cilada de Satanás, desfaz agora, Pai, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos, Pai, também cancelando toda inveja, todo olhar negativo, toda palavra maldita direcionada a nós, à nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso ministério. Nós quebramos completamente todo o mal em nome de Jesus. Toda palavra maldita contra essa empresa, toda palavra maldita contra esse negócio está por terra em nome de Jesus. Que toda coisa que está travada, que toda coisa que está enrolada, nós oramos em nome de Jesus para que seja desfeita. E que a paz de Jesus entre no teu caminho, a paz de Jesus entre no ambiente que você trabalha, que você trabalhe junto com a paz de Deus, que o poder de Deus venha encher o teu ambiente, que a alegria do Senhor seja a tua força, que o Senhor aumente a nossa capacidade, que o Senhor aumente nosso alcance, nossa influência,
para que o nome de Jesus seja glorificado. Também oro declarando justiça nas portas. Tudo aquilo que deveria ter chegado a nós, mas que foi desviado ou foi, de alguma maneira, parado por alguém ou por algo, nós quebramos agora, em nome de Jesus, essa injustiça e declaramos vitória. O que é seu vai vir para você. O que foi tirado, o que foi desviado do teu caminho vai ser restituído muitas vezes mais. Senhor, Tu mudaste a história de Jó. Jó foi roubado, foi injustiçado. A maldade entrou na vida dele, mas o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, ele e a sua esposa. E eu quero pedir a Ti, Pai, que a restituição venha sobre a vida daquele que foi injustiçado. Nós declaramos nessa manhã, o nosso Redentor vive, Jesus é a nossa justiça, Jesus é o juiz de toda a terra e declaramos vitória, vitória, vitória no poder de Jesus Cristo. Agora, toque-os com o Teu poder, Pai, e com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. 9 da manhã, vou estar aqui junto com você, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, a ti, a tua casa, a todos que estão próximos de você. E depois, às 18 horas, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Paz, graça, prosperidade e salvação. Deus te abençoe. 6 sinais que você foi marcado por Deus para algo grande, para algo poderoso. Muitas vezes os sinais que Deus dá, há pessoas que não conseguem identificar, mas esses sinais são sinais da grandeza de Deus. Eu creio que dentro de cada ser humano há um potencial incrível. Deus tem um plano para você extraordinário, mas se você não perceber que você foi marcado por Deus, se você não perceber que Deus, Ele sinaliza para você o caminho do seu propósito, o caminho do seu destino, você pode perder de viver o que Deus tem para a sua vida. Você sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado errado. Sabe por quê? Porque existe um caminho certo para você chegar a um destino. E se você quer chegar ao destino que Deus tem para você, isso não vai acontecer, sabe, de qualquer maneira. Você tem que perceber o que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que pessoas podem ter muito sucesso em uma área e nunca terem sido chamadas para aquilo. Eu acredito que Deus tem um plano infalível. Deus tem um propósito incrível com cada pessoa. E se você quer descobrir o seu propósito, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem dado para você ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9, e eu quero ler esse versículo para você, diz assim, preste atenção, porque você foi chamado por Deus para algo grande. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você. Deus chamou você das trevas para a luz. Através de Jesus Cristo, você pode viver o incrível aqui nessa terra. E quando você conhece a Jesus e começa a andar no propósito dele, ele vai apresentando para você o seu destino. Ele vai apresentando para você o seu propósito. Todos os planos que você tinha antes de conhecer Jesus, todos os projetos que você tinha antes de conhecer Jesus, você vai ter que comparar esses planos e projetos com os planos de Deus. Sabe, gostaria eu de ter acesso ao caderninho de Deus, podemos dizer assim de maneira simples, para ver o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que não é a vontade de Deus. Ainda que a palavra de Deus ela me instrua a caminhar pela vontade de Deus, existem fatos do nosso propósito, do nosso destino, que são um mistério. Por exemplo, o que você vai fazer, as pessoas que você tem que se conectar, as portas que vão se abrir, o que são portas de Deus, o que não são portas de Deus, para onde eu irei, segundo o propósito, segundo o destino que Deus tem para a minha vida. É isso. E se você é uma pessoa marcada por Deus, você vai ter alguns sinais, uns sinais que Deus vai dar.
Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que quando ele veio a esse mundo, ele foi perseguido. Ele foi, eu posso dizer, rejeitado pelos homens. Eu já posso identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda pessoa que Deus marcou ela, que Deus tem um propósito na vida dela, o inimigo vai tentar ceifar a vida dela. E muitas pessoas relatam, e não é de hoje, que o inimigo tem tentado tirar a vida dela. Inclusive, há pessoas que escapam da morte uma vez, escapam duas e depois acabam morrendo. E você vê que aquela pessoa, mais do que a maioria, ela teve mais, eu posso dizer, incidentes na vida. E claro, talvez você diga assim, não, mas de certo havia um plano para essa pessoa morrer, é por isso que ela estava tentando escapar. E eu digo para você ao contrário. Deus tinha um grande plano para a vida daquela pessoa. E se ela percebesse isso, ela ia buscar ajuda em Deus para sair das mãos do inimigo, para fugir, sabe, do laço do diabo. Eu acredito que pessoas podem partir prematuramente aqui dessa terra. Deus tem um grande propósito. É claro que pessoas podem partir antes, certo? Às vezes o plano de Deus, Jesus morreu com 33 anos e meio, mas ele cumpriu o seu propósito. E a minha oração é para que eu consiga cumprir o propósito de Deus aqui na minha vida, independente da idade que o Senhor me chamar. E você tem que entender isso para você. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que foi marcada por Deus para algo maior, o inimigo vai tentar tirar a vida dela. De alguma maneira ele vai tentar ceifar, certo? E é por isso que você precisa andar pelo propósito de Deus, porque no propósito existe uma proteção diferente sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar em um lugar onde a presença de Deus está. Habitar no propósito de Deus, aonde Deus determinou para você. Aí vai ter segurança e vai ter livramento para a sua vida. A segunda coisa que eu acredito que é um sinal de uma pessoa que é chamada por Deus para coisas maiores é a perseguição. Tem gente que relata que desde criança sempre foi muito perseguido através da inveja dos colegas, através, muitas vezes, na escola, no trabalho. Essa perseguição é sinal de que existe algo na sua vida que está incomodando a vida de outras pessoas. Tem gente que carrega algo tão grande, tão poderoso de Deus, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo não identifica o que carrega da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente perseguido. E um detalhe, se você olhar para Jesus, você não entende a perseguição. Por quê? Ainda que, claro, ele pregava algumas coisas que os religiosos, sabe, eles não queriam aceitar. Nós sabemos que existe um combate aí da luz e das trevas, mas Jesus fazia o bem para as pessoas. Jesus fazia o bem, ele curava os doentes, sabe? Ele não era um tumultuador, ele não era um agressor, não. Jesus, ele fazia o bem, ele pregava a palavra para as pessoas, ele curava os doentes, ele se aproximava dos leprosos, sabe? Ele era alguém amoroso, ele era um ótimo líder e trazia palavras de vida. Então, sabe, a perseguição que havia contra ele, nós sabemos, né, do que agia por trás, e era isso que incitava os homens contra Jesus. Então, perseguição. Perseguição é um sinal de que você carrega algo grande e tremendo da parte de Deus. A terceira coisa é a inveja. Por mais que você seja uma pessoa, sabe, simples, talvez você não seja uma pessoa que ostenta, mas você sempre foi muito invejado. E algumas pessoas relatam isso desde a sua infância, uma inveja muito grande, sabe, que daí não é só a perseguição, é também a inveja. Tudo que você faz, mesmo que você faça e sempre, sabe, as coisas não querendo um reconhecimento, você chama atenção. E isso é uma graça que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não creio que isso é uma maldição. Eu creio que isso é uma bênção, porque você carrega algo de Deus, mas que
você ainda não identificou, certo? A Bíblia diz que invejavam Jesus muito, invejavam ele porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus tinha certos acessos que os líderes religiosos não tinham e seu ministério crescia e falavam muito. A Bíblia diz que a fama de Jesus era célere, ou seja, ela ia muito longe, ela alcançava muitas pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Toda pessoa, que é marcada por Deus para coisas grandes, toda pessoa que é marcada por Deus para coisas grandes, essa pessoa, ela vai ser invejada. Essa pessoa vai ser invejada, essa pessoa vão invejá-la de uma forma diferente. O quarto sinal de uma pessoa que tem esse chamado maior por Deus, é marcada por Deus para coisas maiores, ela é uma pessoa que faz tudo com extrema excelência. Extrema excelência. E um detalhe, ela faz tudo com excelência de acordo com as possibilidades dela. Porque a excelência não é você fazer as coisas com um material mais caro ou você fazer com a maior riqueza do mundo, não. A excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E toda pessoa que é marcada por Deus, tudo que ela faz é com excelência. O trabalho dela é com excelência, sabe? As coisas que ela tem, ela cuida. Ela é excelente naquilo que ela faz. Por quê? Porque isso está sobre ela. Isso eu posso dizer que é uma característica de Deus na vida dela, a excelência. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Ou seja, tem uma essência de Deus muito forte na vida daquela pessoa. Tem uma essência de Deus, levando ela, sabe, não ao perfeccionismo, mas à excelência. É fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. O quinto sinal de uma pessoa que é marcada por Deus são sonhos e visões proféticas, onde Deus fala com ela muito através de sonhos. Inclusive, ela tem sonhos proféticos, Deus dá revelações para ela, ela já teve visões, certo? Esse quinto sinal geralmente está ligado a pessoas que vão ter uma grande influência no mundo, pessoas que vão impactar, pessoas ou que serão pessoas de autoridade ou serão pessoas que são como embaixadores de Deus aqui nessa terra para levar a palavra, para levar muitas vezes a música, a arte para frente, enfim, são pessoas que Deus vai usar de uma maneira diferente. E antes de eu falar da sexta coisa, eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live que você já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Se você chegou até aqui, se algum desses pontos aqui é familiar a você, Deus colocou algo sobre a tua vida e você precisa descobrir. E daí você me pergunta, e como eu posso descobrir isso? Você pode se aproximar do Espírito Santo e você pode andar no profético. Andando no profético, muitas coisas vão se abrir na sua vida. Você vai ver o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida a partir do momento que você se aproximar, dele, que você se aproximar do propósito dele. Inclusive, nós temos a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para você poder aprender o profético online de casa. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você quer participar da nossa Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O profético vai ajudar vocês muito no destino de vocês. Porque ele vai abrir a sua visão para coisas que você não enxergava antes. Então caminhe no profético. Amém? Bem, e a sexta coisa eu poderia enumerar mais coisas, mas eu acredito que isso é muito importante. A sexta coisa, o sexto sinal de que uma pessoa foi marcada por Deus, ela sonha muito, mas eu não estou falando agora dos sonhos que vêm quando você dorme. Ela tem dentro dela um desejo de realizar coisas maiores. E isso não é, sabe, ganância, isso não é uma ambição ruim, não, mas ela tem o desejo dentro dela de realizar coisas maiores, de ajudar pessoas, sabe, de construir algo, poder dar emprego para as pessoas, de poder realizar algo grande para Deus. Ela é uma sonhadora, ela sonha, ela vê as coisas de uma maneira diferente.
Só que muitas pessoas, quando têm esse sexto sinal, eles enveredam para o caminho do empreendedorismo e muitas vezes para o caminho também do egoísmo, vivendo apenas para si. E quando na verdade se trata de algo muito maior. É claro que esse sexto sinal é uma força motriz dentro da pessoa, é algo que Deus colocou dentro dela de conquistar, de ter, de avançar. E isso é uma coisa de Deus. Só que se isso não for direcionado pelo Espírito Santo, vai levá-la por caminhos errados. É por isso que tudo que Deus coloca na nossa vida só vai ser direcionado da maneira certa pelo Espírito Santo, ouvindo a Deus na palavra. Eu creio que Deus tem um grande chamado na tua vida. Há um grande propósito de Deus aí para você, mas você precisa estar próximo o suficiente do Espírito Santo para aprender, sabe, a entender as sinalizações de Deus na tua vida, certo? Não tem ninguém nessa terra que vai ajudar você a compreender o seu destino como o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você, permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. E depois dessa oração, eu tenho mais um pedido para você, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que é marcada por Ti. Eu oro para que toda inveja e perseguição contra eles cesse, que o Senhor os cubra com o Teu precioso sangue e dê vitória a eles, que nenhum mal possa resistir ao Teu filho, à Tua filha, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça essa pessoa e para que ela conheça o seu destino. Abre para ela a sua visão, Pai, para que ela compreenda o Teu plano e o Teu propósito. Livra ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre ela, eu peço a Tua bênção sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu tenho um pedido para você. Qual que é o pedido? Se você identificar que você é uma pessoa chamada por Deus para coisas maiores, então não pare por nada. Não pare por nada e corra para Deus. Mergulhe em Deus para você conhecer o seu propósito e o seu destino. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas essa live. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Tem coisa muito grande aí. Que Deus te abençoe. Até mais.